A paz, meus queridos, a paz, meus amados, a paz do Senhor Jesus, amém? Deus abençoe este domingo, primeiro dia da semana, em nome de Jesus, queridos. Queridos, que bênção, que oportunidade de poder estar com vocês nestes dias tão difíceis, né? Que a gente se encontra. Então, queridos, eu quero que você já vá pegando aí a sua Bíblia, em nome de Jesus, pegando um assento, chamando os teus vizinhos, querido, e preparando já para estar comigo também em oração, estar comigo aí em coração, unidos, que é esse ministério, a Igreja Church Tô e Forte, amém? Então eu quero já estar trazendo uma oração por esta palavra que nós iremos ministrar esta tarde, este comecinho da semana, em nome de Jesus, para que a nossa semana, ela venha ser totalmente prazerosa, totalmente em prol dos filhos de Deus, e que Deus venha derramar os seus bons tesouros das nossas vidas e as vitórias que Deus já está vendo lá na frente, está lutando por nós, amém? Então chama os teus vizinhos para essa live culto, em nome de Jesus, amém, queridos? Eu vou estar convidando você, meu amigo, você, minha amiga, você, criança, adulto, adolescente, ancião, para você abrir a sua Bíblia aí, lá no livro de Mateus 27, versículos 50 e 51, amém? Mateus 27, capítulo 27, versículos 50 e 51, em nome de Jesus. Então olha isso que a Bíblia de Deus, essa palavra abençoada, essa palavra revelada, ela quer nos falar, em nome de Jesus. É um culto de Santa Ceia, querido. Eu quero que você abra teu coração nesta tarde, em nome de Jesus. Abra teu coração. O culto de Santa Ceia é um culto onde você se conecta ao Todo-Poderoso, você se conecta ao Pai, amém? Hoje pela manhã já podemos estar acompanhando uma outra denominação abençoada, a qual também eu gosto bastante, vou sempre lá, e à noite aqui estamos aqui com vocês, e lá esse amigo, esse pastor, onde eu tenho feito estudos lá na denominação dele, ele trouxe uma informação, uma palavra onde que nós precisamos ser reconhecidos, saber definir as coisas, recebendo a porção de Deus como filhos maduros. Ele fez uma percepção, uma diferenciação real e verdadeira, que o Velho Testamento falava para filhos ainda que não teve amadurecimento, filhos que sabe que o pai tem o poder nas mãos, mas não tem como ele usufruir, pois ele ainda não está na idade para que ele possa governar. E o Novo Testamento ele fecha dizendo que é um filho reconhecido, é um filho maduro, é um filho do amor. Então ele mostra palavras, ele mostra aberturas aonde o próprio pai, ele reconhece esse filho, que é um filho huios, um filho maduro, um filho que além de seu propósito era para governar, o que Deus fez foi maravilhoso. Esse filho, ele tendo oportunidades, ele, Abba Pai, Paizinho, ele decretou o fim das trevas neste mundo, em nome de Jesus, ali no Calvário. Então, amém, queridos? Aqui, lá no livro lá de Mateus, capítulo 27, versos 50 e 51, a palavra de Deus, ela diz assim, e Jesus, clamando outra vez, com alta voz, entregou o seu espírito. Olha isso, né? Então, olha, e Jesus, clamando outra vez, com alta voz, entregou o seu espírito. Aleluia! Queridos, por quê? Por que que Jesus, a palavra de Deus aqui, ela traz uma revelação aqui, que ele não falou de voz de canseira, ai pai, eu entrego o meu espírito. Não, ele está falando assim, ele está falando a todas as extremidades, a todo o planeta, ao planeta Terra,
aos seres que estão lá na profundeza, aos seres que estão acima. Ele fala para todos, ele clama em alta voz, todos, onde todos pudessem ouvir. Os mortos ouviram. A palavra de Deus diz que a terra deu seus mortos. Houve terremoto, querido, naquela hora. Então, Jesus, clamando outra vez com alta voz, entregou o seu espírito. Nesse instante, o véu do templo se rasgou em duas partes, de alto a baixo. Tremeu a terra e partiram-se as rochas. Olha o poder da palavra. Olha o poder da palavra, querido. O poder da palavra de Deus. Houve um terremoto tão grande, que as rochas se partiram. O véu, querido, o véu era algo em que nós não podíamos ter acesso, por não sermos ainda ou ter idade certa para sermos governante, para sermos pessoas que pudéssemos governar o que estava em nossas mãos. Então, esse véu, ele já é colocado no templo, quando os sacerdotes adentravam a presença do lugar santo, o Santíssimo, para adorar a Deus, para adorar, para trazer petições, fazer petições ao povo de Israel. Então, eles passavam por estas cortinas e ali, naquele espaço, eles adoravam, eles faziam petições ao povo de Israel. Fazendo um parâmetro, trazendo um parâmetro para os dias de hoje, também, este véu, querido, ali, quando a Bíblia relata, e dentro dos estudos, esse véu não era apenas uma pequena cortina, não. Era uma cortina muito grossa. Os estudiosos falam que era uma cortina muito grossa, que existia ali para fazer a separação. Eu quero dizer para você, porque o lugar santíssimo não poderia ter outro tipo de luz, de claridade, a não ser da lâmpada que nunca se apague. O poder de Deus emanava naquele lugar. Os olhos dos homens naturais, os olhos dos homens que não eram escolhidos para ser sacerdotes, eles não conseguiam conseguiam ter presença face a face, porque eles eram consumidos. A Bíblia relata uma certa vez que Moisés estava em um lugar, e também Elias estava num lugar, e a Bíblia ela relata sobre este poder, que eles não podiam olhar o Pai face a face, porque Elias já fala que ele seria consumido, quando Elias está na caverna de Adulão, certo? Deus mostra-se, pede para que ele vire as costas, e Deus passa, a glória de Deus passa, e Elias sente a presença do Eterno. Então, quando fala sobre o véu era para ter uma separação muito profunda. O tabernáculo era colocado mantas sobre mantas, cada espaço tinha a sua percepção, cada espaço do tabernáculo tinha uma característica, tinha o seu propósito. E ali na parte do véu era a parte onde que tinha a presença, ou vivia a presença do Todo-Poderoso, amém? Então existia um véu ali. E aqui, quando Jesus entrega até o Espírito, que diz: Deus, agora eu fiz
o sacrifício perfeito, o sacrifício vicário, não precisa mais agora que haja essa separação entre ti e os homens. Pai, agora o acesso, Pai, é livre. Então ele clama em alta voz, tudo que existe responde a isso. As rochas se partiram ao meio, a terra entende que o rei voltou, o rei estabeleceu novamente o contato de poder que existia no Éden, o contato onde ele veio para ter domínio. O primeiro Adão veio para ter domínio sobre a terra, a rocha, sobre os minerais, sobre o ar, sobre os animais. Então, quando Jesus ele clama a Deus, Abba, Pai, está consumado, aqui ele fala novamente, e a terra, a atmosfera responde a ele, entende que uma nova liderança, o filho maduro, ele foi reestabelecido no trono. Amém? Então ele fez isso, e Jesus, clamando outra vez, com alta voz, entregou o Espírito. Olha isso. Então ele entregou o Espírito. Está consumado. Então, queridos, por que essa palavra no culto de Santa Ceia? Porque é necessário, sempre foi necessário, para que tivesse, dentro das organizações, dentre das promessas, que Deus fez uma relação, um relacionamento com o povo, em que para o pecado ser extirpado, para que o pecado fosse tirado, para que o pecado fosse perdoado, deveria ou teria que existir morte de animais, perfeito, onde o sangue seria vertido nos lugares para que o pecado local, o pecado da nação, o pecado individual do povo fosse tirado. E através daquele animal, o animal era degolado, né? E era espargido ali sobre ao altar aquele sangue, e a pessoa poderia ir para a sua casa tranquilamente. Jesus, ele fez isso mesmo. Vocês sabem da história. Ele é a ovelha muda que foi levada para o matadouro. Ele é o Cristo. Ele é a ovelha, o cordeiro que tirou o pecado do mundo. Ele tirou já. Então ele fala aqui, ó: Pai, resolvi o que estava sem resposta. Pai, eu resolvi o que precisava ser resolvido. Pai, eu conectei a tua presença novamente aos homens, Pai. Primeiramente, você entendeu, o véu foi rasgado de alto a baixo. Depois ele já fala, olha, ele fala em voz alta, e as pedras, né? A terra, ela responde, entendendo que novamente a ordem, o rei foi reestabelecido no seu lugar, em nome de Jesus. Lá no livro de João 6, vamos abrir a nossa Bíblia lá em João 6, eu vou ler para vocês capítulo 56 ao 58, glória a Deus. João 6, capítulo 6, verso 56 ao 58, aleluia. Vamos ver o que a palavra de Deus nos reservou, glória a Deus. Já abriu a sua Bíblia? Vou dar um tempinho aqui. João 6, capítulo 6, verso 56 ao 58, aleluia, glória a Deus. Olha o que a Bíblia diz aqui: a partir de então, muitos dos discípulos voltaram atrás e já não andavam com ele.
Não, aqui é o 56, aleluia, glória a Deus, aleluia. Oh, glória a Deus, 56, aleluia. Aqui. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue, permanece em mim e eu nele. 57. Assim como o Pai que vive me enviou, eu vivo pelo Pai. Assim também, quem de mim se alimenta, viverá por mim. 58. Este é o pão que desceu do céu. Vossos pais comeram maná e morreram, mas quem comer este pão viverá para sempre. Amém? Estava fazendo uma leitura aqui num local diferente, para não dizer que estava errado. Glória a Deus. Então, queridos, olha isso. Jesus, ele expõe aqui, ele expõe no capítulo 56, capítulo 6, versículos 56, 57 e 58, ele expõe, né? Quem come a minha carne. Eu quero dizer para você, querido, isso é tão forte, mas tão forte, que a pessoa, o historiador, quando ele faz o estudo ali no século 13, século 15, 13 até o 15, ele vê que as pessoas entendem isso aqui verdadeiramente como uma realidade. Eles imaginavam, muitos deles até faziam canibalismo, porque essa palavra foi tão poderosa na vida dos cristãos desde o século I e começou indo a seguir, que no século XVI ela já tinha aquela força na igreja católica. Então as pessoas acabavam fazendo isso aqui na íntegra, comendo mesmo da carne de pessoas, principalmente de sacerdote. Amém? Quando os matavam, isso aí ficou em algumas culturas também, da pessoa poder pegar do corpo da outra pessoa as virtudes. Aí matava a pessoa. Olha que situação, como a palavra, na verdade, ela tem poder, ela é poderosa. Entenda como quiser. E as pessoas estavam entendendo desta forma. Quando Jesus, ele relata no tempo dele, as pessoas entenderam da maneira deles. Depois séculos e séculos posteriormente, da maneira deles, diferente do que Jesus queria dizer. Então Jesus, ele falou, então quem come a minha carne e bebe o meu sangue, permanece em mim e eu nele. Então o que ele está falando? Eu estou dando parte de mim, a minha carne. Ele está falando, olha, parte de mim quando estiver com vocês verdadeiramente, vocês estarão em mim e eu estarei em vocês. Parte de mim, que é o meu sangue, quando vocês beberem, vocês fluirão em mim. Tanto é que a Bíblia relata como ele fosse constituído como uma árvore, e nós, ele sendo a árvore, nós somos parte dele, somos como galhos, né, dele. Então a Bíblia, ela tem palavras, ela tem situações onde que ela propõe que você entenda que Jesus é um ser tão especial que podemos estar nele de multiforme graça, da maneira que desejarmos. E aqui ele fala deste jeito, porque ele fala também, olha, eu sou o cabeça. Ele fala, eu sou o cabeça e vocês são parte de mim, sendo os ramos. Vocês são o corpo, vocês são perna, vocês são braço, vocês são peito, vocês são coração, que eu sou a cabeça e vocês são os membros. Então olha só, até aí a pessoa, ela ficaria super tranquila, mas nessa parte aqui muitos não entendiam. Mas os que sabiam do sacrifício vicário, o sacrifício do animal, levava a sério o sacrifício, eles entendiam. Então Jesus estava falando para
para povos que seguia a tradição. Aí eu falo para você, lembra que no começo eu falei sobre a tradição? A tradição era para crianças, a tradição era uma criança que ela recebeu a virtude, a herança do Velho Testamento, mas ela não tinha idade ainda certa, não era suficiente maduro para governar. Quem governava eram outras pessoas por ele. Pois é, então a pessoa não tinha maturidade. Como ela não tinha maturidade, ela poderia entender este texto. Então foi fazendo confusões, mas eu quero que você entenda, Jesus está dizendo como ele mesmo representou sobre a cabeça que você é o ramo, que você é parte, o membro. Como Jesus é a árvore e você é os galhos, são os ramos. Tanto é que ele fala assim, você for cortado, fora de mim você não consegue fazer nada. Então aqui ele está falando disso, está falando, olha, você tem parte comigo, então você quer ter parte comigo? Olha, então coma, eu sou o pão. Ele está falando aqui, ó, quem come a minha carne, porque ele é o pão da vida, agora ele fala carne, então quem come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim, e eu nele, amém? Então a Bíblia, ela não vai confundir, a Bíblia está dando exemplos para você ficar tranquilo, fazer parte com Jesus. E como faz parte com Jesus? Através de hoje, através de um culto desse de Santa Ceia, sendo quem? Ele é a árvore, ele é a videira, você é o ramo, você é os galhos, você tem parte nele, amém? Ou ele é o cabeça e você é os membros, você tem parte nele. Ele é a carne, você deve fazer parte, lógico, a carne é para quê? Para ser consumido, o vinho é quê? Para ser bebido, querido. Então assim você tem parte nele. E ele vai falando, é assim, só assim você vai ter parte comigo. As pessoas no século XV e XVI faziam coisas absurdas, mesmo sabendo que a Bíblia, ela, em outros capítulos, ela já falou sobre a cabeça, ela já falou sobre a árvore, os ramos, amém? E agora aqui ele está falando dessa forma, para você ter conexão com ele. Aí no 57, assim como o Pai que vive me enviou, e eu vivo nele, assim também quem de mim se alimenta viverá por mim. Olha isso, que coisa mais linda. Então, queridos, você a partir de hoje não esteja fora, não esteja desconectado ao Pai, se conecte a Jesus. Hoje é um culto de Santa Ceia. Eu já quero estar falando para você ir já pegando aí seu suco de uva, em nome de Jesus, o seu pãozinho, porque assim você, ao estar comigo aqui na Santa Ceia, comendo o seu pãozinho, que é o corpo, que é a carne de Cristo, e o suco de uva, que é o sangue de Cristo, você novamente reconectará a Ele, em nome de Jesus, e deixará de sofrer a agressão que o mundo traz sobre as pessoas que não têm parte com o Pai, amém? Então, querido, ele fala aqui ó, no 57, não foi? Assim como o Pai que vive, ele está deixando claro que o Pai é uma pessoa que vive, o Pai é real, me enviou e eu vivo nele, assim também quem de mim se alimenta viverá por mim. Aí 58 ele fala, olha, agora ele muda, olha, de carne ele já muda, no mesmo versículo, né, capítulo e versículo, ó, este é o pão que desceu do céu, os vossos pais comeram o maná e morreram, mas quem comer este pão viverá para sempre. Ele agora diminui, lógico, ele diminui aquela questão, é carne ou pão, mas aí ele está vendo que aquele povo está muito assim, confuso, e foi, capítulo à frente, foi até deixando nosso aqui discurso difícil, foi abandonando. Eu fui lendo o 68 e já fala o 68 aqui, versículo 68, fala de abandono, eles começaram a se retirar, eles estavam falando, poxa, que discurso pesado, quem pode ficar aqui, certo? Eles foram abandonando ali, com esse discurso. Jesus, então, aqui ele deixa algo mais suave, olha,
Então este é o pão, que também não muda muita coisa, porque vai comer do pão, Jesus é o pão. Poxa, eu vou pegar pedaço dele, ele é o pão. Mas aí ele já mudou aqui, trouxe para o pão. Então este é o pão que desceu do céu. Mas olha, vossos pais comeram maná, porque eles sabiam, o menino novo, que é do Velho Testamento, eles sabiam sobre o maná. É uma história contada no Pentateuco, no Torá. Então este é o pão que desceu do céu. Vossos pais comeram o maná e morreram, mas quem comer este pão viverá para sempre. Amém? Então ele fala, olha, querido, aproxima-se, aproxima de mim, aproxima-se, se conecte a mim. Este é um culto de Santa Ceia. Vai lá, pega lá do seu pão, pega lá seu suco. Vamos se conectar novamente a Jesus, vamos se conectar a Ele. Eu quero orar por este momento em nome de Jesus. Eu vou finalizar aqui na carta de Romanos e eu já quero convidar você para ceiar comigo, amém? Já pegou aí do seu vinho? Vou ler Romanos aqui e a gente vai já para o culto final aqui em nome de Jesus, amém? Nessa conexão poderosa no nome de Jesus. Olha isso, Romanos, abre a sua Bíblia lá, um pouquinho mais à frente, lá no livro de Romanos, Romanos 8, capítulo 8, versículo 1, olha isso, ó. Portanto agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Querido, só até essa parte aqui, parte A. Amém? Vou ler de novo, só até a parte A, ó. Romanos 8. Portanto agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Amém? Eu quero encerrar com esta palavra. Nenhuma condenação há, querido. Você, nessa conexão, nessa união, juntos aí, não há condenação. Não há condenação ao que estão em Cristo Jesus. Você se alinhou, você já pegou do seu suco de uva. Então, verdadeiramente, vamos fazer algo que a palavra de Deus faz para que nós venhamos se conectar verdadeiramente. Eu quero que você pegue aí do seu pão, vou pegar aqui do meu pão, em nome de Jesus. Vou pegar aqui do meu pão, está aqui, e eu quero que você pegue do seu pão em nome de Jesus, amém? Então, abra sua Bíblia lá em 1 Coríntios, capítulo 11, verso 23 em diante, eu vou fazer uma leitura para vocês, e aí no momento a gente vai dar graça, aleluia, e glorificar a Deus por este momento, em nome de Jesus. 1 Coríntios 11, abriu a sua Bíblia? Então, olha o que a palavra de Deus diz lá em 1 Coríntios, aleluia, já pegou do seu pão, né? Amém. Pois eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, pegue do seu pão, aleluia, glória a Deus, faça assim com ele, ó. Já pode estar erguendo ele aí, que já vamos dar graça por este momento, tá? Verso 23. Verso 24 agora. E tendo dado graças, o partiu e disse, isso é o meu corpo. Olha, ele volta novamente do pão, ó. Isto é o meu corpo, que é entregue por vós. Fazei isto em memória de mim. Não tenha medo, querido. Se renda a Jesus. Se conecte ao Pai neste momento. Dá graça, coma do seu pão em nome de Jesus. No versículo seguinte, querido, pega o suco de uva, levante desta maneira. No versículo seguinte, ele dá graça, já deu graça aqui, e ele continua. Erga do seu suco de uva aí. Olha isso, ó. Semelhantemente, depois de cear, tomou o cálice, dizendo, este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isto
todas as vezes que beberdes em memória de mim. Amém? Toma do seu suco de uva, em nome de Jesus. Aleluia. Pai, te damos graça, meu Deus, por ter trazido a nós novamente teus filhos, Pai. Pai, te damos graça neste momento, Pai, em nome de Jesus. Levante suas mãos, querido. O adore, querido. Você se conectou ao Pai. Você se conectou a Deus através do Filho. Você agora é filho. Você é filho maduro. Deus entregou em tuas mãos, querido, tudo através da vida do Filho. Você agora está conectado. Você está em Jesus. Você está em Jesus através do corpo dele, porque ele é o cabeça. Você está em Jesus através do ramo dos galhos, porque ele é a árvore, a videira verdadeira. Você está em Jesus porque você comeu do pão e bebeu do vinho, que o pão é a carne e o vinho é o sangue. E você se conectou ao Pai. Querido, eu quero dizer para você, glória a Deus. Continue aí com suas mãos levantadas. Dá glória a Deus, querido. Você agora é filho. Você é filho maduro. Você é filho maduro. Deus tem algo para você. Deus entregará algo para você, querido. Por quê? Porque o Velho Testamento, você era filho, mas você não podia herdar. Você era filho, mas você ainda não tinha maioridade. Mas agora não. Através do sangue de Jesus, através do corpo de Jesus, ele, além de resgatar você das trevas, ele te constitui também, através da vida dele, te constitui filho de Deus. E aos filhos de Deus, querido, nada e nenhuma coisa que esteja neste mundo, nada te dificultará que você tenha uma vida, um acesso extraordinário na presença do Pai eterno. Amém? Então seja grato, querido. Eu vou orar por este momento. Senhor, eu te agradeço, Pai, porque nós somos gratos, porque nós somos filhos. Estamos gratos, Pai, porque novamente o Senhor nos reconectou a Ti. O véu foi rasgado para nós. Agora nós podemos falar contigo, Pai. Falar face a face. Falar de pai para filho. Não há mais intermediador. Eu não preciso mais que pessoas. Eu não preciso mais que divindades venha fazer com que eu possa chegar a Ti. O seu filho é o portador. O seu filho que me conectou novamente a Ti. E por isso nós estamos felizes. Amém, querido? Você pode aplaudir? Você pode aplaudir, querido? Você pode aplaudir ao Rei dos Reis, ao Senhor dos Senhores, querido. Vai dando glória aí aonde você está, querido. Você agora é filho. Você é filho maduro. Você agora foi reconectado ao Pai. O véu se rasgou, querido. O véu se rasgou, querido. Agora o acesso é livre. Você pode orar ao Pai quando você quiser agora, como filho maduro, como filho amado que você é. Não perca tempo, querido. Vá na presença de Deus sempre. Como filho você tem esse acesso. Novamente você foi reconectado. Amém? Oh, aleluia, Pai. Muito obrigado. Muito obrigado por este culto, Pai.
este culto live, um culto de Santa Ceia, Pai, onde os teus filhos foram reconectados novamente, Pai, à tua presença, Pai, em nome de Jesus. Querido, então, eu me despeço de você nesta tarde, te abençoando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém? Vai na paz do Senhor Jesus.